E aí, galera, estamos no ar e hoje com ela que é artista, influenciadora, mãe de dois, Marcos André e Breno, com vocês, Renata Banhara! Uau, que apresentação! Amei. Você é maravilhosa, obrigada por ter Obrigada, vindo. meu amor. Essa mesa afasta a gente, né? Próxima vez não vai ter mesa eu tô nenhuma. muito jovem aqui, eu tô amando, afasta, tudo rosa. Gente, que lindo o cenário, vocês não têm noção do tanto que é lindo. Lindo demais, Laurinha, arrasou. Muito obrigada, Arrasou. de verdade, Rê. Rê, eu fiquei sabendo que você é de Tremembé, é isso? Isso. E a sua infância não foi nada fácil. Não. Você quer contar um pouquinho pra gente? Posso, lógico, assim, foi uma infância meio atípica. Foi uma infância que não foi legal mesmo, né? Que eu acho que pode acontecer. Minha infância não foi legal, minha adolescência não foi legal. Eu não tenho boas recordações, né, desses períodos, porque praticamente eu não tive pai, não tive mãe. Então foi bem, bem difícil mesmo, mas tudo passa quando eu encontro a televisão, quando eu chego na televisão. Então é um momento que anulou tudo que eu vivi antes. Tudo que eu vivi antes ficou pequeno. E aí eu fui descobrindo coisas maravilhosas. Eu vivi muito feliz, eu tive muitas realizações na televisão, que eu comecei com 16 anos. E todo aquele histórico por ausência de pai, mãe, foi uma dificuldade muito grande que eu tive na minha infância. Eu comecei a trabalhar, eu era empregada doméstica com 11 anos de idade. Eu fui morar numa casa onde eu trabalhava nessa casa. Trabalhava período da manhã, aí quando era horário do almoço, eu ia para uma loja, uma sapataria infantil, eu era faxineira de uma sapataria infantil, e depois eu voltava, isso falando em Tremembé, Taubaté. Tremembé hoje está muito famosa. Era tipo bate-volta, assim? E eram 15 quilômetros, acho que 12 quilômetros, então eu fazia de manhã essa casa, de tarde eu ia para a sapataria infantil ser faxineira, e à noite eu voltava para Tremembé, a sapataria em Taubaté, eu voltava para Tremembé para ir para a escola. E era uma loucura, porque não tinha poste, a escola era um lugar deserto, escuro, era muita plantação de arroz, então eu ia a pé, voltava a pé. Era bem barra pesada mesmo. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de violência, que eu acho que é o principal, né? Para uma criança crescer com uma cabeça minimamente normal, nenhum tipo de violência, nada aconteceu comigo, então eu tive muita sorte, acho que eu tive um anjo de guarda muito grande. Muito grande. E nessa história eu cantava muita musiquinha Lua de Cristal, eu ficava brincando, vendo a lua, porque na minha cidade existiam os contos, as lendas. Existia a lenda do lobisomem. Então, todas as meninas na escola eram avisadas que tinha um lobisomem na cidade. Na verdade, não era lobisomem, né? Hoje a gente pode falar. Seria né? Mas na época, fantasiava para que as meninas entendessem, né? Outras regiões do Brasil falam que é o boto, cor-de-rosa, mas Tremembé era o lobisomem. Então, eu tinha muito medo de voltar para a escola, porque era muito tarde, não tinha poste, não tinha luz elétrica, não tinha essas coisas. E eu ia cantando, voltava cantando, enfim. E no final, tudo fica bonito quando encontra a televisão. A televisão foi uma virada de chave. Foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu acho que eu fui tão feliz dos meus 16 em diante que o passado, que foi meio pesado, assim, passou. Você entrou na TV com 16 anos? 16 anos. Como que foi isso? Como que você chegou lá? Engraçado que eu não tinha nem televisão para assistir, né? Então foi muito louco mesmo. E por todas eu não imaginava que televisão existisse. Assim, eu sabia que televisão existia, eu era fã de algumas coisas muito, muito estranhas que você nem vai saber o que é. Eu era fã de assistir Planeta dos Macacos, que era um programa do Miele, com Sandra Brea. Acho que você nem imagina. Tipo, eu era criança. Não sei o que é, sinto. Não. Muita gente da minha idade não sabe. Que eram programas de televisão muito específicos para adultos e muito específicos. Eu gostava, quando eu podia estar na casa de alguém ou ver alguma televisão, eu queria ver isso. E era muito estranho até. E aconteceu que o Gugu viu minha história na televisão, que foi passada na TV. O Gugu viu, assistiu e me chamou para trabalhar no Domingo Legal. Me chamou para uma participação, na verdade. E aí eu cheguei no Domingo Legal, ele viu toda a minha história, perguntou, confirmou a minha história, né? Confirmou essa história toda. Eu falei, sim. Ele falou, então tá, então vou fazer o seguinte, eu tenho 3 programas aqui no SBT. Eu tenho Viva a Noite, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal. O Domingo Legal já tem uma estrela na banheira. Então, já tem uma ali. Mas eu posso colocar você um pouquinho de cada e a gente vai testando alguma coisa que dê certo para você. Traga tudo que você tem. Eu falei, tudo que eu tenho tá em mim. Era uma mochila e o meu par de tênis, assim. Ele falou, mas como assim? Eu falei, é tudo que eu tenho. Ele falou, então tá, daqui para frente a sua história vai ser contada diferente. E realmente foi. E como foi essa mudança, assim, essa virada de chave? Foi Quando tudo muito começou a mudar? Lúdico. Nossa, foi muito lúdico. Porque, imagina, você conhece Rick Martin. Já ouviu falar de Shakira. Sim. Você imagina eu não ter acesso a tudo que as crianças tiveram. As crianças tinham acesso a bonecas, as crianças de 11, 12 anos já aos menudos, lancheira do menudo, caderno, papel de carta, coleção de papel de carta. Nada disso eu tive acesso. E do nada, eu tô num programa de televisão
com o Rick Martin cantando, olhando, falando comigo, com Shakira trancada comigo no camarim, a gente comendo misto frio no camarim. Então eram coisas assim, eu acho que eu fui muito feliz. Os anos 90 proporcionaram coisas incríveis, 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 incríveis. Foi lúdico demais. Tudo que eu não tive como criança, acho que Deus compensou naquele momento, porque eu era uma adolescente, tendo que fazer papel de mulherão. Eu sempre fui muito velha, muito jovem. Eu com 11 anos... Talvez eu fosse mais madura do que eu sou hoje aos 50. Eu era uma velha. Então, aquilo para mim era o primeiro contato que eu estava tendo com a minha juventude ou com a minha infância, com as coisas lúdicas do programa do Gugu. Foi muito importante para minha história. Tinha uma pressão estética muito forte? Pesada. Sério? Você ouvia alguma coisa, tipo, falando mal, falando bem? Ou... Os anos 90 são os anos que hoje tudo politicamente seria... Incorreto. Incorreto total. Mas era lúdico e era gostoso e era legal. Então, assim, eu quando entrei no Domingo Legal, eu usava muito biquíni, né? A gente fazia muito com o corpo. Eu percebi que talvez eu ficasse só nisso, porque era um momento que a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. Então, não existia podcast, não existia rede social. Era aquele programa que você fazia de biquíni e ia embora para sua casa. Que horas que passava isso aí mesmo? Meio-dia na hora do almoço. Loucura, era assim mesmo. Pode ter certeza. Era uma loucura. Era uma loucura. Você imagina, eu vim de uma cidade católica, totalmente, enfim, muito antiga, mas, né, assim, imagina eles me vendo de biquíni na hora do almoço. Era um crime. Legal. Era um crime. Era um crime. Era um crime. Mas essa pressão estética que você diz está muito ligada aos anos 90, com a falta de possibilidade da gente ter vez e voz. Né? Éramos personagens. Não que eu estou dizendo que foi ruim. Eu não sou traumatizada do que passou. Pelo contrário, eu agradeço demais e entendo que para aquele momento, para aquela época, cabia. Hoje não caberia, mas naquele momento cabia. E coube muito bem para mim. Eu fui muito feliz. Eu não romantizo, né, a tristeza ou enfim, eu acho que cabia e a questão do físico era algo mesmo muito problemático. Você imagina, todas as meninas têm a questão do bullying na escola, todas as meninas têm as questões de não se sentirem bonitas, de se depreciarem, principalmente na adolescência, né? Isso para mim bateu completamente o contrário, porque eu sempre fui uma anônima. Eu nunca tive amigas, eu nunca tive boneca, eu nunca joguei vôlei. Você não tinha amigos? Tipo, não, entre minha não tinha uma amiga. Porque eu era empregada doméstica faxineira e eu era muito mal vista. Entendi. A única vez que uma amiguinha parou para brincar comigo, o pai dela tirou quase ela a tapa de perto de mim. Porque eu não tinha pai, não tinha mãe, eu era uma pessoa sozinha. Mas eu era muito mais madura do que eu sou hoje. Eu era muito consciente. Eu nunca sofri nenhum tipo de abuso, nada, mas assim, não de homem e mulher, né? Mas assim, eu sofri muito porque eu não fui uma criança normal. Eu não sei o que é andar de bicicleta, nunca aprendi. Eu não sei nadar. Então, assim, eu acho que e pude proporcionar lindas coisas para os meus filhos e está tudo certo. Mas essa grande virada, que eu quero falar de novo, dos meus 16 anos, que foi muito legal, me trouxe todas essas dificuldades que as adolescentes tinham, eu não tinha. Eu não sofri bullying, assim, no sentido de me sentir feia, porque a gente sempre, né, até meus filhos na fase de adolescência se sentem. Eu não sentia, eu me achava tão... não é que eu me achava linda, eu me achava... Talvez ninguém entenda porque eu estava de biquíni numa banheira ou vou fazendo um outro quadro no Domingo Legal de biquíni, mas eu me sentia respeitada. Eu tinha o meu salário, eu tinha o meu dinheirinho, eu tinha a minha dignidade. Eu sabia que eu ia estudar, eu sabia que eu queria mais da vida, eu sabia o que eu queria. E que eu não ia ficar só dentro daqueles personagens que me eram colocados, que eu sou muito agradecida a todos eles, mas eu sabia que eu queria mais. E naquela época não existia mais. Ou você entrava... Televisão era para homem. Poucas mulheres tinham espaço, tinham vez e voz. Aqui. Não tinha naquela geração. A minha geração, não. E eu tinha certeza. Eu falei, eu vou estudar, vou me formar. Eu me formei em jornalismo. Eu vou estudar, eu vou me formar. Eu quero crescer, eu quero falar línguas. Eu quero aprender tudo. Você fala um monte que eu sei. Você fala assim. Imagina, e deu tudo certo, sabe, Laura? Foi muito solitário, mas foi muito lúdico, muito maluco. Porque eu não vejo meus filhos passando pelo que eu passei. Não vejo você, não vejo... Eu acho que nenhum jovem merece. Mas foi muito bom para mim. Foi muito bom. Eu consegui coisas que mulheres da minha geração não conseguiram. Muitas pararam. Muitas não existem mais. Muitas... Enfim, nada me parou. Nem casamentos ruins, nem outras dificuldades. Nada me parou. Pensou em desistir em algum momento? Nunca.
Nem na banheira, nem nada. Não, a banheira eu era rebarba, né? Primeiro entrava a estrela, depois eu. Não, nunca. Eu sabia que ali me colocava de frente ao Brasil todo, né? Te dá uma visibilidade grande. Engraçado que eu posso estar em qualquer lugar do mundo. As pessoas falam Renata Banhara, da banheira, do Gugu. E nem era... Fala uba. Fala. Solta essa, fala. Lógico. Começa a cantar. E eu adoro. Sério? Eu adoro. Tem muitas Legal. famosas que passaram pela banheira que não gostam. É isso que eu tava pensando Elas aqui. não gostam, nem de ser lembradas. E eu acho isso, recusar parte da minha história que foi tão importante pra mim. Eu acho isso um absurdo. Porque uba, aí tá tudo bem. Acho incrível. Eu fui muito feliz ali. Foi um momento bom, então. Lógico, incrível. Foi um grande... Olha, hoje, aos 50 anos, eu devo tudo àquele momento. Se não fosse aquele momento, o que eu seria hoje? Né? Estaria fazendo faxina na casa de alguém, estava lavando roupa para fora, enfim. Meus filhos estavam descarregando caminhão de tijolo. E quem são meus filhos, né? O que eu consegui fazer na minha vida e na vida dos meus filhos? Muita coisa. Meus filhos são formados em economia, meu mais velho já está aí, né, voando. Eu pude, tardiamente, aprender línguas que eu queria, né? Primeiro fiz a faculdade, depois aprendi línguas, enfim. Eu acho que eu sou muito feliz e muito Você agradecida. é realizada hoje? Sou muito feliz. E sua vida mudou muito de lá pra cá? Muito, né? Muito. Então, até as coisas que davam no programa do Gugu, a gente saía de lá com uma van de presentes. Então, a gente ganhava telefone, a gente ganhava todas as comidinhas que tinham no programa, a gente ganhava brinquedo. Era uma época muito farta. Hoje a TV é mais difícil, porque são mais pessoas, né? Não sei dizer... Acho que seu pai sabe explicar o que aconteceu com a televisão mais do que eu consigo entender. Mas a televisão de antes era muito mais legal que a televisão de hoje. Era muito mais divertido. E não tinha era mimimi. Mais não tinha mimimi, não tinha nada. Era muito mais divertido, era muito mais gostoso, eu acho. O que você acha que falta hoje na TV, na sua opinião? Eu não sei te dizer, eu acho que esse arco da televisão, talvez só seu pai conseguisse explicar pra gente o que aconteceu com a televisão, em que momento, né? Eu não sei se foi a entrada das redes sociais, eu não sei te dizer. O que eu vivi está muito diferente do que é hoje. Hoje eu sinto falta daqueles programas, os programas de sábado, os programas de sexta, eu sinto muita falta. Eu acho que foi fechando o circo. Não sei se é economia, questões econômicas, ou que a televisão ficou muito caro, eu não sei te explicar, mas era muito diferente. Era um pode tudo mesmo, a televisão, era muito legal. Meio-dia, a banheira do Gugu. Exatamente, todo mundo. E você sabe que lá era obrigado, todo domingo, o ator principal da novela das 8, era obrigado a ir ao Domingo Legal e botar uma sunga e ir pra banheira. Então, era obrigatório? Era obrigatório. Então, aqueles Eu astros... não sabia disso. Aqueles astros impecáveis que ninguém tinha acesso, porque era assim a Globo. A Globo colocava o seu astro na novela das 8 inacessível. Pois, ele tinha que estar no domingo. Eu não sei que acordo que a Globo tinha com o SBT, que ele tinha que estar no domingo na banheira do Gugu. Então, era incrível. Era incrível. É como a gente... Você conheceu pessoas legais lá? Ah, muitas. Mas também conheceu gente chata? Não. Não? Não. Era um ambiente tão gostoso, tão incrível, que não tinha gente chata. Até quando alguém queria me educar ou passar alguma mensagem para mim ou algum comportamento que eu tivesse que ter, mas eu adorava, eu gostava, eu amava. Eu fui criada, na verdade, tudo que eu tenho é da televisão. Essas memórias que eu tenho de 16 anos para trás, eu não gosto delas. Eu não faço questão delas. Eu acho que eu tive uma infância horrível, uma adolescência péssima. A minha vida começa exatamente quando eu chego em São Paulo, dentro de um ônibus, que eu nem imaginava que São Paulo ia me trazer tanta coisa, como 2 filhos, essa vida que eu tenho, estar sentada aqui de frente de você. Se essa senhora, jovem senhora de 50 anos, gatinha, eu acho essas coisas, eu nem imaginava. Que bom que ela sabe, né? Me esforço, né, gente? Me esforço. Mas meus filhos que não gostam de oncinha, mas eu adoro oncinha. E me esforço. E não era assim. Eu acho que a única mulher que teve a televisão também era da minha cidade, era de Taubaté, Tremembé, era a Hebe. Caramba. E ela, na minha cidade, na minha época, era complicado para ela. Era muito difícil para ela. E ela era a maioral da TV em todos os estados, em todo o Brasil. Mas era muito difícil. Então, eu nem imaginava estar por aqui. E foi muito bom para mim. Você fez 60 capas de revista? Fiz 60. E sobre o quê? Sobre tudo? Sobre tudo. Dentista, grávida, Playboy, João Bidu, revistinha de astrologia, de jovem. Eu fiquei famosa, eu fiquei famosíssima. Eu fiquei famosona, eu era... Não tinha esse número de mulheres que existe hoje, sabe, Laura? Era um número, assim, tipo, de 5 a 6 meninas por ano. Entendi. Que faziam sucesso. Fora as da novela das 8, né? Sim. Mas a gente, assim... E era uma distância muito... Era discrepante, porque ou tinha a novela das 8, que elas não queriam dar entrevista, que elas não queriam ir a programa de televisão, que elas não queriam fazer as capas de revista, ou tinha esse time nosso, que eram 5, 6.
E aí eu arrebentava sempre, todo ano. Era incrível, fazia várias coisas, eu fazia várias revistas, eu adorava. A capa mais marcante? Eu acho que, para quem tá me ouvindo, com certeza vai pensar no nu, né? Eu acho que foi a vez que eu posei nua. Que talvez fosse algo chocante, mais chocante que a banheira ainda, pra minha geração e pra minha época, porque eu posei menor de idade. E ninguém sabe. Eu posei com 17 anos. Posei com 17. Você pegou um RG falso? Lógico. Filhos, não era mamãe, eram ideias. Não, brincando, ele sabe. Fui eu, falsifiquei um RG. Você se arrepende? Sim, de jeito nenhum. Faria tudo de novo? Tudo de novo. Porque tudo eu fiz com muito juízo. Eu nunca bebi, eu não tomo refrigerante, eu nunca usei drogas. Tudo que eu fiz, a minha trajetória é uma trajetória limpa. Porque eu sabia que se eu passasse mal, se eu fizesse alguma coisa de errado, quem ia cuidar de mim? Né? Então, a única coisa que eu tinha em mente é trabalhar, fazer meu dinheiro e fazer minha imagem. Então, aos 17 anos, com 19 anos eu comprei meu primeiro apartamento, eu já tinha meu carro. Com 19 anos, com 20 eu fui mãe. Então, assim, eu fiz tudo muito cedo, muito precoce, acelerei demais. Eu sempre fui muito velha, muito jovem. E agora que eu sou jovem, sendo velha, mas agora eu sou jovem. E é isso, eu acho que naquela época eu fiz a Playboy, eu fiz a Sexy, fiz a Playboy. Pra mim foi natural. Foi normal. Normal. Zero questionamento? Zero tipo assim, questionamento. Hoje surto. eu teria. Ah, tá, entendi. Hoje você fala, Rê, você não tem coragem? Não tenho. Não Naquela tem? época eu tinha, porque eu não tinha filhos, eu era livre de julgamentos. Eu acho que quanto mais jovem você é, mais livre de julgamentos você é. Quanto mais velho você vai ficando, mais as coisas vão se ancorando a você. Amigos, família, etc. Eu não tinha nada nem ninguém. Era dar certo ou dar certo. Eu não tinha chance de dar errado na vida. Eu não tinha um prato de comida para comer. Eu não tinha uma avó, eu não tinha um pai, eu não tinha um irmão, eu não tinha ninguém. Era eu e eu. Como foi até... Hoje eu tenho um irmão, mas na época eu não tinha esse irmão. Então era eu e Deus, eu não tinha ninguém. Eu era ou dar certo ou dar certo. Ou esse nome Renata Banhara dava certo, ou... E sempre foi Renata Banhara? Sempre. Meu nome é Renata Banhara Peixoto Marcondes. E eu cheguei no Gugu porque eu odiava o Banhara. Tinha muito bullying na minha escolinha, assim. As pessoas ficavam rindo, baleia. Eles riam muito de mim, do meu olho, da minha boca. A boca grande era feio, era vulgar. Então, assim, me chamavam de boca de palhaço. Eu tinha bumbum grandão. Eu era muito, muito... Pra minha cidade, para algumas pessoas da minha cidade, eu era tipo, uma coisa meio esquisita. Então, eu me sentia muito... Fora do padrão, assim. Fora do padrão da cidade, porque eu tinha um corpo muito bonito, eu andava muito, lembra? Fazia escolas, 2 cidades diferentes, Taubaté, Tremembé, ia caminhando, voltava caminhando. Eu tinha um corpo muito bonito, eu tinha uma genética muito boa e a boca muito grande. Hoje a gente dá uma arrumada em tudo, mas antes era tudo natural, era grande. A boca grande. Eles riam, me ridicularizavam um pouco, né? E depois virou tudo moda, né? Depois veio... A época da Cicarelli, que eu acho que você nem lembra, que foi a época das bocas grandes, que começaram as bocas grandes. Ah, foi dali? Foi da Cicarelli em diante. Caramba. Mas a minha já era há muito tempo, só que a minha não era... Eu passava batom para reduzir. Eu passava batom para diminuir. A boca. E calça, quando eu ia de ônibus para a escola, que geralmente eu ia a pé, mas quando eu ia de ônibus, eu usava 2, 3 calças jeans para amassar meu bumbum. Eu colocava uma calça, 2 calças, 3 calças. Pra não aparecer. Porque para no ônibus ninguém mexer comigo, ninguém ficar me olhando mal, olhando feio. Então eu usava 2, 3 calças para esconder a bunda, para achatar a bunda. Imagina. Meu Deus! E sobre o nu, quando eu fui fazer o nu, que você perguntou, foi algo tão livre, leve pra mim. Era o maior fotógrafo do Brasil, que fez a minha primeira revista, eu tive essa sorte. Uma fotógrafo do mundo na época. Era o André Esquiriró. Ele estava, assim, ele era o maior de Nova York, ele era o maior do planeta Terra. E me levaram pra ele. Então, assim, eu estava muito tranquila. Em casa? Eu não senti nada, assim, não tenho trauma nenhum, não teve nada. Inclusive, a revista ficou linda, eu me achei linda. Eu me vi como essas pessoas não me viram, né? Eu falei, nossa, esse quadro é bonito, esse rosto tá bonito, esse cabelo tá bonito. Eu me achei... as fotos são estáticas, né? Um material estático. Eu fiquei encantada com aquela arte, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, nossa, eu sou assim, que bárbaro. Porque não era assim que eu era, né? Eu era uma pessoa que não cabia em lugar nenhum. Então, nossa, eu tenho... E dali pra frente eu fui tirar proveito disso. Você participou de um reality, né? Participei. Como que foi? Na verdade, eu participei dos primeiros realities da TV, que nem nome tem. Antes de ter o Big Brother, teve muitos outros realities. Quais eram? Teve a Rede TV, no dia que a Rede TV estreou, ela estreou com reality. E vários outros que eu nem lembro. Casa dos Artistas 1, quando o Silvio Santos me chamou para assinar, eu assinei a Casa dos Artistas 1. Você foi? Não fui, eu era o elenco de reposição. Era eu e Davi Cardoso Júnior. A regra era, caso alguém desistisse, nós entraríamos. Se fosse homem, entrava ele. Se fosse mulher, entrava eu. Mas eu assisti todo o reality. A Fazenda eu fiz. Eu assinei a 1 e só entrei na 4. Porque eu sabia que eu não ia dar conta.
Como assim? Por quê? Porque eu tava precisando de dinheirinho, com as crianças na escola, precisando, etc e tal. Eu falei, eu vou assinar, tá, assinei. Depois eu fiquei pensando, eu não vou dar conta, meus filhos são pequenos. Eu não vou dar conta. Aí eu não entrei na 1, eu entrei da 2, só que eu já tinha recebido metade do cachê. E na época eu pagava bem. Aí eu tinha recebido metade do cachê. Aí quando foi na 3, eu falei, meu Deus, se eu não entrar, eles vão me cobrar o cachê. E o dinheirinho já tinha ido. Falei, então agora vamos entrar. E aí eu entrei na 4. Até quando você ficou na 4? Na Fazenda? É. No terceiro dia eu queria tocar o sino. Deus me livre. Não. Muito bom. Eu sou uma pessoa que tem mania de faxina. Lembra do negócio da faxineira? Não sai de mim. Sim. Eu tenho mania de faxina, eu tenho mania de organização, eu tenho mania de tudo limpo, tudo organizado. Pois é. Lá não tem como ser limpo e organizado. Lá não tem como nada, né? Então foi uma loucura. Eu fiquei passando muito mal. E outra coisa, cada vez que o tempo mudava, se chovia, eu achava que meus filhos estavam... Tipo, na cabeça de uma mãe, a criança tá na chuva. Na cabeça de uma mãe. Aí fazia frio, eu achava que as crianças estavam gripadas, doentes. Aí fazia muito sol, eu falava, será que estão tomando água? Então eu fiquei com uma neurose do lance da maternidade, que é um lance também que eu resolvi sendo mãe, porque eu não sabia o que era maternidade, porque eu nunca tive mãe. Então, ao ser mãe, foi tudo tão intenso para mim, mais intenso que para qualquer outra mãe, porque uma outra mulher tem a mãe dela, que pode cuidar. Eu não tinha ninguém. Eu coloquei o meu mais novo, eu deixei com o Frank, que é meu ex-marido. O mais velho eu deixei com a madrinha. Então, pra minha cabeça, ficou muito pesado estar dentro do reality. Parecia que eu era uma mãe omissa. Parecia que eu era uma mãe... Então, eu fui me sentindo muito mal. No terceiro dia, eu queria tocar o sino. Aí, passaram 10 dias eu querendo tocar o sino todo dia. A psicóloga do programa me chamou e falou... Que era o Carelli. Meu querido. A psicóloga me chamou, que é a mesma do Big Brother, inclusive, a psiquiatra. Falou, você vai ficar aqui... É a mesma. É a mesma, é a Débora. Você vai ficar aqui quietinha. Você vai ficar aqui 21 dias. Se em 21 dias seu cérebro não mudar... Porque você está pensando lá nas suas coisas lá de fora. Em 21 dias é a programação do cérebro mudar e a se acostumar com isso. É certo e seguro que em 21 dias você se acostuma com reality. Tá, deu 21 dias, 22, 23. Não acostumei. Eu não acostumei. Eu queria ir embora. Eu chorava muito, fiquei desesperada. As camas são em desnível, os colchões não são. Você vê que muita gente cai na cama porque em desnível, é para você perder o eixo. É em desnível? É em desnível. Tudo é feito para você enlouquecer. E eu fui percebendo, porque eu sou muito de linhas paralelas, eu sou muito de linhas paralelas. Eu olhava tudo, você vê que não tá com os colchões. Certinho. Não, você fica meio doido lá dentro. E eu pirei. Depois tinha um cara também lá dentro, que eu não vou dizer o nome, mas que fazia totô pra fora da privada. Toda vez que ele ia. Só tinha um banheiro. Ah, é um banheiro para as meninas. As meninas começaram a se revoltar, começaram a fazer coisa errada. Aí as meninas falaram, eu tô mocinha hoje, então ele vai ver. Aí fazia outras coisas, aí eu totô de novo, aí as meninas lá. Aí eu comecei. Como você não bateu o sino? Eu já teria baixado o sino mais tempo, só de ouvir. É pesado. Sério? É porque é só um lugar pra fazer totô. Eu acho que nenhuma edição, nem Big Brother, nem teve esse cara que teve na minha. Porque eu nunca ouvi falar nisso, foi só esse. Eu chorava de ódio, eu tinha ódio de estar ali. Eu falava, meu Deus. Mas foi um bom dinheiro. Na época a Fazenda pagava muito bem. Foi um bom dinheiro. Era muito bom o cachê da Fazenda. Não sei como é hoje, mas na época era muito bom. Tanto que meu filho, esse mais velho, meu filho mais velho ficou 1 ano nos Estados Unidos. Eu deixei ele 1 ano estudando na Disney, foi maravilhoso. Então, assim... Ah, você usou o dinheiro pra eles, então? Sim, sempre. O meu combinado com a minha vida era tudo que eu tivesse, projetar os meus filhos e fazer os meus filhos serem as pessoas que eu gostaria que tivessem feito comigo. Então, talvez é o que seu pai e sua mãe fizeram por você. Eu acho que esse é o sentimento da maternidade e da paternidade maior, né? Transformar, dar poder aos nossos filhos, dar uma educação, dar oportunidade. Eu acho que foi isso. E sempre... Ele foi para o Japão, foi para os Estados Unidos. Eu pude proporcionar coisas. Meus filhos foram para Israel, meus filhos foram para Irlanda. Meu mais novo estudou, fez economia na Irlanda. Eu sempre pensei grande em relação aos estudos, que eu sabia que era o que ia fazer eles saírem da vala comum. E você tá em Los Angeles? Eu amo Los Angeles. Eu comecei a viajar para fora do Brasil muito jovem, porque eu fiz aos 21 anos o Guinness Book, o livro dos recordes. Eu bati os recordes no carnaval. Entendi. Eu fiz. Aí, essa estada no carnaval me projetou para o mundo todo. Por quê, Laurinha? Quando eu desfilei no carnaval, e eu falei que eu ia desfilar, etc. Foi 16 filhos, não foi? Foram 16 escolas, 16 escolas, 14 do grupo especial. Só que eu falei isso brincando, porque eu estava separada com um bebê, que era o Marcos, meu mais velho, um bebê, e estava muito gorda, estava com 46 quilos a mais. Então, assim, ninguém me dava trabalho. Tipo, eu ia na Praça Nossa, eu ia pedir trabalho, ninguém me dava, eu estava muito obesa, eu estava deformada.
E aí eu falei, quer saber, eu vou desfilar em todas as escolas do Carnaval de São Paulo. Eu falei, brincando. E um site de apostas colocou isso no ar. E o SPTV colocou no ar uma mulher que ia desfilar em todas as escolas de samba. Que era eu. Eu falei, meu Deus, isso tá virando muito, muito... Ficou viral, como dizem os jovens, viral. Falei, agora eu vou ter que fazer. E aí eu fiz um preparo de triatleta, de corrida, enfim, de tudo. Na época não tinha esse negócio de whey, não tinha nada disso. Era água e comida. Fiz o treino, perdi os 46 quilos e fui pro Sambódromo. Quando eu fui pro Sambódromo, a NASA trouxe um astronauta para sobrevoar. O Rio de Janeiro trouxe o esqueci o nome do carnavalesco, me desculpa. Ele trouxe um astronauta para sobrevoar o Sambódromo do Rio de Janeiro. E cada metro era $22 mil na época. Nós estamos falando isso, eu tinha 21 anos, eu estou com 50. E era muito dinheiro. Então, os tabloides mundiais saíam eu, o Guinness Book, a moça que estava tentando o Guinness Book, e o astronauta da NASA. Isso antes do carnaval. Depois que eu realizei o feito, que eu consegui fazer o feito, e que a Rede Globo fez toda a contagem regressiva, e nós apresentamos para o Guinness, já estava na capa de tudo quanto é jornal o astronauta, que foi lindo a participação da NASA no carnaval, nunca houve, nem antes, nem depois, foi só no ano que eu desfilei. E eu saía eu e saía o astronauta. Então isso, nossa, pipocou no mundo inteiro. Então eu pude viajar, foi daí que eu comecei a viajar. Eu fiz o Festival de Montreux na Suíça várias vezes, como atração, como apresentadora, como atração. Carnaval na Espanha. Como que é o carnaval Canadá. na Espanha? Eles faziam festas, né, para me receber. Acho que o mais exótico, a Espanha foi muito similar ao Brasil. Pequeno, né, em clubes, etc. Mas o que mais me chamou a atenção foi no Canadá. Porque foi lindo. Eu cheguei, estava muito frio, foi muito bonito, foi muito lindo o que foi feito para mim. Festival de Montreux, na época tinha o Araqueto, tinham vários grupos que estavam fazendo muito sucesso no Brasil, tocando para aquelas comunidades que eu encontrava, sempre as comunidades de brasileiros lá fora, os imigrantes. Então era muito emocionante me relacionar com os imigrantes. Já as pessoas daqueles países todos achavam que eu era homem. Por quê? Porque eles nunca tinham visto uma brasileira branca e alta. Porque eu tenho 1,74 m, mas eu usava saltos bem altos, me projetavam, então eu ficava com 1,90 m. Então, todo o planeta Terra que eu fui, achava que eu fui pro Japão. Eles achavam que eu era homem. Porque e aí, uma rainha na Espanha pediu para eu mostrar para ela. Eu mostrei, né? E mostrei a cesárea. Falei, eu sou mãe. Mostrei minha cesárea para ela, né? Mostrei. Ela falou assim, tá, mas isso também você pode ter cortado por aí. Eu falei, não, mas eu sou mãe. E assim foi na Itália, foram vários lugares do planeta Terra. Que loucura acharam isso. que eu era homem. Eu mostrava minha mão é pequenininha, né? Porque eles falavam, não, a mulher brasileira ela é pequena e negra. Você não tem nada a ver com o que a gente esperava. Então era uma frustração e ao mesmo tempo um encantamento. E foi muito divertido, foi muito legal. Foi daí que eu comecei a viajar pelo mundo. E aí eu comecei a querer falar línguas, que não tinha como aprender. Eu não ia ter tempo de ir para a escola com filho pequeno, fazendo televisão, com a vida corrida que eu tinha, não tinha tempo. Então isso veio acontecer agora. Mais tardio. E você teve também uma complicação de saúde, né? Tive. Como que foi? Não foi extração de dente, né? Não. Foi um canal? Foi um dente que deu um problema, que eu tinha uma sinusite. Eu fiz todas as panorâmicas, eu sempre tive bons dentistas. Eu fazia as panorâmicas, fazia tudo, mas o meu organismo fantasiou, né? E também por falta de um exame. Tem que ter um exame chamado panorâmica peripicais, que é uma panorâmica que lê o gás. Então, você tem as panorâmicas normais no Brasil, que lê o osso e a mucosa, mas que não lê o gás. Inclusive, tinha que parar com essas panorâmicas. Tinha que ter uma panorâmica que lesse a mucosa, o osso e o gás. Porque o meu foi um gás que soltou, e irrigou a sinusite que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Essa sinusite rompeu, era o tamanho de um limão, e irrigou o cérebro, e eu fiquei com muitas dores de cabeça ao longo de 8 anos. 8 anos? 8 anos com dores de cabeça. E tomando remédio? Remédio, correria. Eu sempre trabalhei muito. Então, tinha as crianças, eu sempre tive que cuidar da minha casa, dos meus filhos, muita coisa pra fazer. E eu estava muito esgotada. E meu filho estava para ir pro vestibular, o mais velho estava para prestar vestibular. Eu estava muito intensa, né, nessa questão dele passar no vestibular, que eu queria que ele... Né? Eu tinha uma casa em Juqueí, eu ficava muito em Juqueí na praia. E eu ficava cozinhando. Eu ficava muito na cozinha também. E eu cozinhava na frente do vidro. Toda vez que eu vinha para São Paulo passando mal, que eu voltava para cá, os médicos falavam, é alergia do sol. Ou é sistema nervoso junto com a alergia do sol. E me medicavam. Até um dia que eu comecei a derreter e deformar. Eu deformava, o rosto deformava, a mão deformava, não conseguia mais andar. E aí eu fui para um outro hospital, que é o Einstein. Quando eu cheguei no Einstein, eles me falaram, olha, você tem 24 horas. Se você tivesse chego aqui
Você não ia chegar, você estava morta. Porque nós temos que desligar você imediatamente. A gente vai desligar você, vai descobrir da onde é essa... Você está necrosada, completamente necrosada. O seu sangue está passando pelo coração, vai para todos os órgãos. Eu não conseguia mover as mãos, eu não conseguia mover as juntas. Mas estava de olho aberto ou não, já não... Olho aberto, mas enxergando, queimando, derretendo. Parecia que dentro de mim eram queimaduras de 3º grau. Eu queimava e derretia. Os olhos aqui, mudava tudo. Eu derretia. Eu tenho fotos horríveis disso. Uma coisa horrorosa. E eles falaram, olha, a gente vai ter que... Você vai assinar, você assina aqui, você se compromete. Eu falei, lógico, a gente vai ter que desligar você para ver o que está acontecendo. E parar você agora, porque você... Em 24 horas você falece. Você está necrosada, completamente necrosada. E aí eu fui para UTI. Eu fiquei 46, depois eu fiquei 36, depois eu fiquei 12. Foram 2 anos e meio lutando pela minha vida. E graças a Deus tudo deu certo. 2 anos e meio? 2 anos e meio lutando. E eu parei de andar, parei de falar. Eu não conseguia andar, eu não conseguia falar. Eu operei 4 vezes o cérebro. Eu operei o estômago 18 vezes. Eu operei os joelhos 4 vezes. Mas tudo passou. Tudo passou. Graças a Deus isso serviu. Cirurgia no cérebro é muito grave, né? Eu fiz 4. 4? 4. Isso aqui é uma caixa de ossos de baleia aqui, não sei se dá pra ver. Eu fiz 4. Mas foi tudo bem, graças a Deus eu tô viva. Nunca pensei que fosse morrer, nunca pensei que... Você não pensava que você ia morrer? Nunca, nem podia, tinha que formar os meninos, como é que faz? Não tinha chance, eu passava batom, eu ficava na UTI cheirosinha. Quando eu ia pro quarto, eu tinha uns pijaminha colorido, eu coloria. Aí tinha festinha de São João dentro do hospital, depois eles faziam festinha de Coelhinho da Páscoa. Eu sempre fui lúdica, assim. Eu fiquei numa vibe que isso não vai me pegar, eu vou sair daqui de boa. Todo mundo confiando em mim, acreditando em mim, os médicos vendo a minha alegria em viver, a minha vontade de viver, principalmente para os meus filhos, né? Porque eu queria, enfim, e deu tudo certo, tudo certo. E foi bom que informamos outras pessoas, né? Pudemos informar outras pessoas. Quantas pessoas não sabiam disso? Acho que até o seu irmão passou por um problema de dente grave, se eu não me engano. Ele teve na época um machucado e aí entrou uma bactéria no machucado dele e virou tipo uma celulite. Celulite infecciosa, é? Acho que foi na mesma época que eu estava me recuperando, quando eu estava me recuperando. Caramba. Seu pai ficou muito desesperado, sua mãe estava muito desesperada. Uhum. Então, assim, eu acho que... E era um gás, então a importância da panorâmica com peripecais. Eu acho que essa panorâmica comum não tinha que nem existir, que a diferença de preço é mínima. Não tinha nem existir, porque tem que ler o gás, a parte óssea do dente e a mucosa, né? E, enfim. E você ficou plena? Eu fiquei plena muito e assim, plena, e né? muitas mulheres depois falaram disso. Você conhece a Hadid, as Hadid, as top models internacionais das Hadid? Sim, Então, a mãe delas foi uma top model muito famosa, mãe muito famosa. E o que ninguém sabia, que ela falou na época, ela passou tudo que eu passei, só que ela perdeu os dentes todos. Ela sofreu muito mais do que eu. Ela postou uma foto nas redes sociais dela toda cheia de canos e se sentindo envergonhada. Porque ela nunca pôde falar. Então, quando aconteceu aquilo comigo, ela pôde contar o que aconteceu com ela também. E o dela foi muito mais grave que o meu, porque o Brasil é muito desenvolvido na área de saúde. O Einstein deu um show. Eu tô aqui perfeita. Eu saía da cirurgia do cérebro, eu punha a mão, não tinha nada. Sabe? Não tinha aquele... Eu imaginei que eu ia raspar a cabeça. Eu saí bem, eu saí... Enfim, e ela não passou por isso. Ela passou por coisas muito mais graves. E ela foi uma mulher imensamente mais bonita do que eu, porque, né, enfim, ela é lindíssima, ela é um ícone mundial, as filhas são lindíssimas. E ela postou uma foto numa cadeira praticamente sem vida. E eles faziam extrações nela que arrancavam os ossos, arrancavam pedaços dela mesmo. Ela sofreu muito mais do que eu. E acho que foi um livramento para muitas pessoas fazerem mais atenção nos dentes, né? E salvando muitas vidas. Então você mudou a vida de muita gente. Eu acredito que sim. Essa parte odontológica, nem eu sabia que era tão grave. Tanto que eu fui cuidar dos meus filhos. Meus filhos geneticamente têm as mesmas... A arcada dentária é muito parecida com a minha. Eu faço muita atenção. Muita atenção. E acho que todas as outras mães, os outros dentistas começaram a fazer recall, chamar de novo, chamar os pacientes com problema para analisar. Nossa, né? Acho que até hoje, se colocar no TikTok, tem muita coisa. Muito dentista ainda trabalha em cima disso, tentando explicar para os pacientes a gravidade de cuidar dos dentes, enfim. É isso. Ah, como que você lidava com a exposição? Com a exposição? Quando você era mais nova. Eu era muito gostosinha, eu era muito fofinha. Eu era muito exibida, mas só na televisão. Aí eu saía da televisão ou no trabalho e ia pra casa. Então, assim, por exemplo, eu nunca fui num barzinho. Tipo um personagem? Não, com uma proteção, eu acho. Uma proteção. Porque na minha época, tinha uma coisa que não tem na sua. Os homens puxavam, faziam psiu, psiu, psiu. Puxavam assim, puxavam cabelo. De mulheres normais, andando na rua. Sua mãe deve lembrar disso. As suas tias.
era uma época que os homens podiam ter acesso. Hoje você vai a uma balada, uma festa, o cara nem te paquera, até por medo. Hoje as pessoas respeitam tanto as outras que tá todo mundo solteiro e sozinho. Né? Mas na minha época, era uma época muito indelicada. O homem punha a mão, puxava cabelo, chamava, fazia psiu-psiu. Então, assim, eu era uma mulher famosa, que mostrava a imagem de um corpo sensual, em capas de revista ou nos programas da TV aberta. Então, o que eu fazia? Eu ia para os lugares, festas e eventos, sabia que eu estava protegida, principalmente televisão, gente. Por isso que eu também colocava o biquíni. Eu tinha segurança, porque nós tínhamos segurança. Nada acontecia ali. Eu estava segura. E na rua, em festas, eu não tive juventude. Eu nunca saí, eu nunca passeei, eu nunca fui para um barzinho, sentei numa mesinha quadrada com as minhas amigas jovens, ia para barzinho, sentavam. Eu nunca fui uma balada sozinha. Eu sempre fui como artista, entrei e saí. Mas eu nunca me coloquei ao risco de viver coisas que talvez eu possa viver hoje. Né? Em um barzinho, por exemplo, eu sento hoje. Quando eu era jovem, eu não sentava. Entendi. Era diferente. Para não passar por isso. E a única vez que sentei, um rapaz pôs a mão assim do meu ombro e ficou fazendo umas graças, eu fui embora chorando para casa. Então, assim, realmente eu falei, não vivo. Eu não... A Renata Banhara, a personagem Renata Banhara, mesmo não sendo um personagem, porque sou eu mesmo, ela me protege. Ela sempre me protegeu. Sempre me protegeu, sempre me deu credibilidade e respeito. Por mais que eu usasse um biquíni, eu sempre fui a Renata Banhara. Então, sempre teve um segurança, alguém que pudesse, num momento de desespero, vir para mim mais rápido que para uma mulher normal. Mas eu não me expunha também, muito. Eu não saía, talvez porque fosse mãe também. Fui mãe muito jovem. Agora que eu tô adolescente. Agora que eu tô divertida. Agora, entendi. Agora que começou. Agora que o game começou, verdade. Esse é o primeiro ano que o meu dinheiro vai ser meu. Porque até hoje meu dinheiro foi para criar filhos. Então, esse é o primeiro ano que eu vou ver o meu dinheirinho. Eu nunca vi o meu dinheirinho. Eu não sei o que é, assim. Porque a minha vida foi feita com tantos propósitos. Eu queria alcançar algo tão grande para os meus filhos que eu nunca fiz por mim. Então, roupinha eu ganhava, eu sempre ganhei. Cabeleireiro eu sempre ganhei coisas. Então, assim, eu nunca pude gastar comigo. Porque eu nunca precisei, na verdade, né? Porque a gente tem essas permutas. E agora é a primeira vez que eu vou viver. Eu vou poder sentar no barzinho, eu vou poder sair para balada. Essas coisas que eu não fiz. Que eu não fiz mesmo. Entendi. Eu pensava que isso ia fazer diferença na vida dos meus filhos. Ou numa roupa, ou num passeio, ou num parque. Né? Ou a minha ausência da minha presença fizesse a diferença. Hoje eles não querem nem saber de mim mais, né? Hoje eu tô solteira e livre. E qual foi o programa que mais te abriu as portas? Com certeza foi o Domingo Legal. Falar Domingo Legal, pra mim, eu fico emocionada. Eu fico emocionada. Quando eu cheguei de viagem, o primeiro programa que eu fiz foi o Domingo Legal. Eu tremia. Eu acho que o programa Silvio Santos tem muito a ver com isso. O programa Domingo Legal foi que me mostrou. E o programa Silvio Santos foi que me deu validação. Porque o Domingo Legal era eu e mais muitas, né? E quando eu fazia Silvio Santos, geralmente era eu e um homem. Tinha o do Sino, que a gente faz várias pessoas e tudo, mas eu acho que o Silvio Santos me deu muita validação até para minha cidade, até para as pessoas falarem, nossa, realmente ela é uma artista, né? Enfim, eu acho que tá tudo ali no SBT, tá tudo muito forte para mim, o Domingo Legal, muito forte. Uma história de bastidor nos anos 90. Ai, tenho várias. Tem umas que eu não posso contar. Imaginei. Tem umas que não posso contar. Tem umas que eu não posso contar. E são muito divertidas, mas eu não posso, porque é pesado. Mas são divertidas, são pesadas, são divertidas. Mas assim, uma legal... eu acho que era o Rick Martin fazendo Charme. Né? Que me encantava muito. E desmontava as outras meninas, elas ficavam assim, arrasadas, porque ele era todo simpático, solícito comigo, então eu me achava. Ele falou que o meu pé era o pé mais bonito que ele viu. Então, da primeira vez que ele me viu no programa, eu estava de roupão para entrar na banheira e ele parou para ver o meu pé e falou que o meu pé era o pé mais lindo que ele tinha visto na vida. Nossa, aquilo rendeu que foi. E foi muito legal. E outra foi a Shakira. Que quando a Shakira ia, ela não era a estrela era a Thalia. Então a Thalia chegava de helicóptero, a Thalia, tudo era pra Thalia. A Shakira ficava no camarim comigo, comendo misto frio. E aquilo era muito incrível, era lúdico, porque às vezes o programa acabava e ela não tinha entrado. Que ela não era a tchananã, a mais. E ela falava. A Ivete também, uma vez. A mesma coisa, a Ivete foi várias vezes no começo do Domingo Legal, ia subir a letrinha e ela não conseguia entrar. E tanto eu ouvi da Shakira quanto eu ouvi da Ivete, que algo ia acontecer, muito grande, e aconteceu. Mas é porque na época eram muitos artistas. O programa, o Domingo Legal levava acho que 60 artistas, 40 artistas, era uma loucura, uma loucura. E eu lembro da Thalia falando isso, muito chateada, e aí subiu o letreiro,
E era Raça Negra cantando. Só que eles tinham que ter parado há muito tempo. Só que a audiência estava lá em cima. Estava batendo a do Faustão. Então, conservaram Raça Negra. E a Shakira falou pra mim, um dia eu vou ser tão famosa, tão famosa, tão famosa, que eles vão implorar pra eu vir. Acho que ela conseguiu demais. Dito e feito. Dito e feito, dito e feito. E ela é uma querida comigo. Ela é sempre muito gentil comigo. Eu estive nos shows dela em Nova York. Eu vi vários shows dela incríveis. Vi em Miami, vi em Nova York. Lógico que ela não sabe bem quem eu sou. Mas eu olhava assim e ficava pensando, caramba, que demais. Já estivemos no mesmo camarim, né? A mãe dela conversando comigo. A mãe dela era muito carinhosa. A mãe do Gugu. Acho que o primeiro olhar materno pra mim que me desenvolveu muito foi o olhar da mãe do Gugu. Por quê? Quando ela me conheceu, eu tinha 16 anos. Ela falou coisas lindas pra mim. O que ela falou pra você? Lembra? E eu acho que ela sabia que eu tinha essa ausência, essa deficiência. E ela me encantou com palavras lindas, com palavras de apoio, com que eu conseguiria ser quem eu quisesse ser, se eu fosse correta, se as coisas forem, se eu tivesse juízo, né? Que eu não me deixasse, que eu não fosse pelo caminho mais rápido, mas que eu fosse pelo caminho mais correto. E que eu fosse firme, que ela acreditava em mim. E eu achava isso lindo. E, infelizmente, tem mais uma coisa, Laura, que aconteceu nesse meio tempo. Que eu finalizei quando eu estava fazendo a casa de acolhimento, eu estava trabalhando no governo do estado de São Paulo. Eu trabalhava na área de comunicação. Da Alesp? Da Alesp. E nós enterramos o Gugu. Então, foi uma coisa muito chocante para mim. Foi uma coisa que eu nunca soube lidar com isso. Enfim, desde quando chegou o cronograma para o velório do Gugu, porque não veio com nome. Então, a gente tinha que fazer um velório. E era meu primeiro velório, eu nunca tinha feito um. E veio... E o meu maquiador estava com o Gugu, estava nos Estados Unidos com ele, e ele falou para mim que o Gugu havia morrido. Só que eu não queria acreditar. Ele estava contando passo a passo do que estava acontecendo, mas eu não queria acreditar. E eu tinha uma amiga, que o marido dela é médico no hospital, que estava também com o Gugu. Então todo mundo falava, mas eu não queria acreditar. Porque é tão puro, era tão lindo o que eu vivia ali. Você imagina você ser uma pessoa, você não ser uma pessoa, e você passar a ser uma pessoa. Então eu não existia. Eu nunca tive uma boneca, eu nunca tive um Natal, eu nunca tive um aniversário, eu nunca comemorei nada. Eu nunca tive a chance de ser feliz. Eu não fui uma criança feliz, eu não fui uma adolescente feliz. E aí entra ele. E mudou a sua vida. Que muda completamente. E não foi só a minha. Porque eram vários funcionários, né? É muito egoísmo falar que foi só a minha. Porque eram vários funcionários. Mas a minha, eu fiz tudo foi tudo tão diferente a partir dali. E aí veio e, enfim... E foi a coisa mais horrível que aconteceu na minha vida, né? Ao mesmo tempo, eu não queria ir no velório dele. Fui, a Aparecida me viu, eu queria ir embora, eu estava chateada, eu estava passando mal, ânsia, mal-estar. A Aparecida falou, tem uma pessoa que quer falar com você. Eu falei, Aparecida, eu não consigo ficar aqui. A Aparecida pegou minha mão e falou, você não vai embora, tem uma pessoa que quer falar muito com você. Aí ela me levou até a Dona Maria do Céu. Eu agachei, a Dona Maria do Céu olhou pro meu olho, estava preocupada com a minha saúde, falou que rezou muito por mim, que eu era uma menina abençoada. Falou palavras lindas para mim. Eu não sei nem quais eram, porque eu senti uma força, uma presença materna muito forte. E assim, imaginar, o filho dela estava morto aqui atrás de mim, bem aqui atrás. E ela falando aquelas coisas, a maternidade dela não acaba com a despedida do filho, sabe? Não acabou. A maternidade é tão grande, foi tão linda para ela. Eu nunca vi uma mãe igual, eu nunca vi uma pessoa melhor. Forte. A minha história é muito forte com o Domingo Legal. Eu acho que é muito forte com o Domingo Legal. Muito, muito forte mesmo. Bom, bora pro nosso quiz final. TV dos anos 90 em uma palavra só. Diversidade. Uma superação. Ai, eu tenho tantas. Eu acho que minha vida é toda superação. A vida inteira, né? Porque se eu falar que é Domingo Legal, se eu falar que é entrar pra televisão, se eu falar que é ser mãe solo como eu fui, se eu falar que sobreviver à doença, eu não sei uma superação. Uma superação, eu acho que quando o nome Renata Banhara entrou, tudo mudou. Hoje, o que é felicidade pra você? Felicidade é tudo que eu construí, conquistei, que pode não ser, não tem nada a ver com dinheiro. É tudo que eu alcancei. Ver meus filhos formados, ver meus filhos lindos, maravilhosos, eu estar jovem para poder viver as coisas que eu não vivi. Eu acho que isso é isso. E um sonho que ainda existe pra você? Um sonho que ainda existe? Eu ia falar casar com o Rick Martin, mas... acho que seria sei lá, George Michael, Rick Martin, mas acho que não vai rolar com nenhum dos dois. Um morreu e o outro não me quer. Mas eu também não ia querer. Maravilhoso. Mas o que pode fazer se os gays são sempre mais bonitos que os héteros? Vamos falar uma verdade? Eles são sempre mais sensuais, sempre mais inteligentes, mais trabalhadores. Mas é verdade, mas os gays são... Se você vê o George Michael, o que ele construiu, se você vê o Rick Martin, o que ele construiu, o que eu posso fazer? Gente, não tem.
Obrigada, Rê, de Obrigada, meu amor, verdade. obrigada, amei ser Também, jovem. foi demais. Um beijo, gente. Aliás, um beijo pras amigas da minha tia Elzinha e um beijo pra Fabiola Correa. Até o próximo, tchau.